Hoje nós vamos falar sobre os casos de uso e a dança das entidades. E aí galera, beleza? Vocês sabem que lá na segunda camada da arquitetura limpa, a gente coloca os nossos casos de uso. Basicamente, os casos de uso, eles implementam operações de alto nível do nosso sistema. São as coisas que os usuários realizam no sistema. Essas operações são as regras de negócio da aplicação, como já expliquei aqui algumas vezes, e também está lá no meu livro, Arquitetura Limpa na Prática. As regras de negócio da aplicação são como você automatiza aquele domínio de negócios. Então, enquanto no domínio, na camada de entidades, a gente tinha regras de negócios que eram mais puras, que existem no mundo real, mesmo que não haja um sistema, na camada de casos de uso, a gente está realmente pensando já em automatização. Aquilo realmente é um sistema de software. Então, as regras de negócio da aplicação ficam nessa camada de casos de uso. E tem uma imagem que o Uncle Bob usa para falar sobre os casos de uso que eu acho espetacular, né? Quando a gente faz lá a modelagem do nosso domínio, dentro da camada de entidades, a gente fica com um monte de classes, certo? E com métodos. Então a gente tem comportamento, a gente tem relacionamento entre classes. Mas como é que fica então para a gente usar essas classes? Quem que utiliza essas classes? Quem que instancia os objetos dessas classes e faz com que esses objetos se comuniquem para que você realize as regras de negócio do domínio? Então quem faz isso são os casos de uso. E a imagem que o Uncle Bob usa, que eu acho muito legal mesmo, a gente consegue realmente visualizar o que está acontecendo, é que os casos de uso realizam a dança das entidades. Então, de fato, ele coreografa as ações dos objetos das entidades de domínio, porque são eles que fazem os objetos das entidades interagirem. Então, outro nome que o Uncle Bob dá para os casos de uso e que, de fato, representa essa dança que ele coreografa das entidades é interactor. E uma outra coisa interessante dos casos de uso é que eles é que carregam os dados de um repositório, certo? Que você persistiu esses dados, né? Então os objetos das entidades, quando a gente instancia eles, a gente realiza algumas operações e de certa forma a gente tem que persistir então essas entidades no banco de dados. Então, são os casos de uso que também fazem isso, né? Então, repara, aqui a gente está fazendo a automatização do nosso domínio. Então, a gente instancia os objetos, faz as alterações que são necessárias e depois persiste no banco. Então, o primeiro passo seria carregar os dados. Então, carrego os dados do repositório, instancio os meus objetos, faço o que tem que fazer, certo? Realizo a operação e depois persisto esses dados no banco. Então, é legal a gente imaginar, por exemplo, os nossos objetos de domínio como se fossem rodas dentadas. Então, quando a gente instancia a partir do caso de uso, essas rodas dentadas elas ficam encaixadas e aí a gente chama algum método, então é como se a gente estivesse girando essas rodas, né? Então a gente gira uma, essa está conectada com outra, então vai girar outras, vai mudar, certo? O estado dos nossos objetos e aí a gente tem que então salvar isso no banco. Então isso é interessante que também a gente pode perceber que isso pode também ser realizado utilizando programação funcional. Eu até perguntei sobre isso para o Uncle Bob. Se você não viu a minha entrevista com o Uncle Bob, dá uma olhada aqui e tem um momento que eu pergunto para eles como é que funciona, né, um sistema grande funcional. Aí ele fala exatamente isso, né? Porque o caso de uso faz isso, carrega os dados, realiza alguma operação e depois coloca os dados de novo para o banco. Então, é isso que também você pode fazer utilizando programação funcional. Apesar de você não ter mutação, você sempre cria novos dados quando você realiza as operações, não tem problema, porque a gente carregou os dados do banco, realiza as operações necessárias utilizando as funções e depois, utilizando lá a expressão do Uncle Bob, flush to the database, né? Então, grava tudo aquilo no banco de dados. Então, o banco de dados vai ter esse trabalho sujo, por assim dizer, de conter as mutações. Isso também pode ser realizado utilizando uma linguagem como TypeScript. Então, no exemplo que eu utilizo no livro também, ele é imutável. Apesar de ser, obviamente, um exemplo simples, a gente não tem mutação. Então, esse esquema do caso de uso a gente pode utilizar também com programação funcional.
Então, para essa coisa ficar mais concreta, eu vou mostrar um exemplo de uma aplicação que eu estou desenvolvendo aqui para vocês. Dá uma olhada. Então, eu já falei para vocês do livro Architecture Patterns with Python. Então, eu peguei esse livro aqui que eu estou achando espetacular. Ele utiliza TDD, ele utiliza DDD e também utiliza microserviços utilizando uma arquitetura orientada ou dirigida a eventos, né? Uma Event Driven Architecture. Então, esse livro é espetacular, eu recomendo fortemente. E eu estou pegando todo o exemplo que ele utiliza aqui nesse livro e portando ele para TypeScript. Então, basicamente, esse sistema é um sistema de e-commerce de venda de móveis. E o legal é que esse sistema é real, ele está online, ele está funcionando. E eles implementam uma atualização, uma manutenção nesse sistema durante, né, o livro. Então, o livro é, de fato, você implementando uma alteração nesse sistema. Ele utiliza todas as camadas, né? Então, ele fala de DDD, a gente consegue portar todas as coisas que ele fala para a arquitetura limpa também, que é o que exatamente o que eu estou fazendo nessa aplicação. Então, basicamente, nas entidades, né, a gente tem um batch, certo? Que é um lote. Então, esse é um lote de móveis, certo? E aqui ele diz qual que é o móvel, né, que está nesse lote e qual que é a quantidade que foi comprada, né, de móveis com esse SKU, né? O SKU é a identidade do móvel. E aí você tem também order lines. Então, as order lines são ordens de venda. Então, quando alguém vai comprar algum móvel, ela diz a quantidade, qual que é o móvel, aí o que acontece? Essa ordem de venda, né, essa linha de ordem, ela é alocada a um lote, certo? Então, esse lote aqui, né, que tem uma quantidade X de um determinado móvel, a ideia é você alocar, então, essas linhas de venda aos lotes, né? Esse lote ele pode ser tanto um lote que está no estoque local, quanto um lote que está vindo, né, num shipment. Então, a alteração também que eles fazem é essa. Antigamente você só podia vender de estoque local. E aí, com a alteração que eles fazem, você consegue comprar de lotes que estão vindo, né, de uma compra que foi feita. Por exemplo, sei lá, comprou alguma coisa, um lote lá na China e está vindo de navio, você já pode vender, porque você sabe mais ou menos quanto que vai chegar. E aí, de certa forma, aqui você otimiza as vendas. Você não espera, né, que esse frete chegue para poder fazer a venda. Então, essas aqui são as entidades. Aí o que eu queria mostrar para vocês é, de fato, aqui um caso de uso, né? Então, a gente tem aqui, até agora, dois casos de uso, que é o caso de uso de alocação, que é o mais interessante, né? Você aloca uma linha da ordem de venda a um lote. Também tem um caso de uso de adição de lote, tá? Aí esse aqui é o que eu queria mostrar para vocês. Então aqui que está de fato, né, a dança das entidades, né? Então quem é que instancia os objetos do domínio? São os casos de uso, tá? Que no livro ele utiliza o termo de Application Service, né, o serviço da aplicação, que é análogo ao caso de uso, certo? No DDD, o serviço da aplicação é análogo ao caso de uso da arquitetura limpa. Então aqui basicamente o que ele faz, né? Quando a gente vai realizar o caso de uso de alocação, certo? De uma ordem de uma linha de venda a um lote, o que ele tem que fazer? Então primeiro ele tem que acessar o repositório, certo? De batches e pegar todos os batches. Então aqui é legal fazer essa distinção, né? Então o que eu guardo no banco? Eu guardo os dados do lote, não os objetos em si, tá? Então eu gosto de utilizar essas estruturas de dados que só contêm os dados dos nossos objetos. Então eu chamei aqui de batch data, tá? Então basicamente são os dados do lote. Então ele carrega esse batch data, são todos, né, porque por isso que isso aqui é um vetor, né? São todos os lotes que estão no repositório. Aí ele pergunta primeiro se esse SKU da order line, certo? Que a gente está tentando alocar, é um SKU válido, certo? Um SKU vai ser válido se tiver algum lote com um móvel com aquele SKU, tá? Então isso é o que eu checo nesse valid SKU, tá? Então se a gente der uma olhada aqui, eu procuro um batch que contém aquele SKU. Se ele não encontrar, vai retornar undefined aqui, o método find, né, a função find aqui de array do JavaScript. Se ele não for undefined, quer dizer que é válido. Então, se ele não for válido, eu retorno aqui um erro, né? Então, um invalid SKU error. Se for válido, o que acontece? Aí eu pego e aqui
é um negócio interessante, né? Eu estou pegando os dados de todos os lotes e estou instanciando objetos do tipo lote. Então aqui tem a ver com essa dança das entidades. Então eu estou criando mesmo. Então se a gente for nesse map aqui, né, esse map é realmente para você conseguir mapear objetos que só contém os dados, na verdade estruturas de dados para os objetos em si. Então esse aqui é o meu objeto do domínio, que é o batch. Então eu pego os dados, certo? E consigo instanciar um batch com aqueles dados. E aqui tem um mapeamento também da estrutura de dados da order line para o objeto order line. Tá? Então por isso que eu estou usando o map aqui. Então aqui ele cria todos os objetos, certo? Dos lotes, e aí ele tenta alocar. Tá? Então esse allocate, agora atualmente, do jeito que está implementado aqui, é um serviço do domínio, certo? É uma função que eu coloquei lá no domínio, lá na camada de entidades, que tenta alocar uma order line, certo? Para um conjunto de batches. Então ele vai procurar um batch que seja o mais adequado para que seja feita a alocação, certo? Então o batch, por exemplo, que está em estoque, que está local, ele é mais adequado do que um batch que está vindo de um frete. Tá? Então ele faz essa ordenação, isso já tinha implementado lá na camada de entidades, e aí ele pega o batch que é mais adequado para fazer a alocação. Então se a alocação for feita e der tudo ok, ele retorna aqui, né? Ele faz a alocação, ele adiciona a alocação no repositório, tá? E retorna um write. Então deu tudo certo. Então repara, esse é o papel do caso de uso, certo? Ele é que vai instanciar os objetos da camada de domínio, que são as entidades, e vai executar os métodos, né? No caso aqui, eu executei o allocate, que é um serviço do domínio. Depois, no próprio livro aqui, eu estou seguindo, até mostrando aqui para vocês, eu estou na página 184, né? Já li 38% mais ou menos do livro. Então depois ele cria um agregado, certo? Que é um conceito lá do DDD, e aí ele coloca esse serviço do domínio de alocação para lotes dentro de uma classe, né? Que é uma classe agregada, que é o que ele chamou de product, que é o produto. Mas isso de fato é uma questão de implementação lá do seu domínio. Depois, obviamente, vai mudar alguma coisa aqui. Em vez de utilizar o repositório de batch, eu vou utilizar o repositório de product, porque daí um produto ele vai carregar já todos os batches relacionados com aquele produto. Mas para os fins desse vídeo, eu queria mostrar para você essa ideia realmente do caso de uso, que ele é o interactor, né? Ele é que realiza a dança das entidades. Então eu espero que tenha ficado mais claro para você o que é um caso de uso e como que ele é utilizado na arquitetura limpa. Lá no meu livro, Arquitetura Limpa na Prática, eu explico isso tintim por tintim. Aliás, a gente já vendeu quase 1000 cópias do livro. Se você não tem ainda, vai lá comprar, aproveita que ainda tem aquela promoção de você ter acesso aos cursos lá, bônus. Vou colocar o link na descrição para você comprar se você ainda não tem. Então era isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.